Instantinho para beber água. Eu hoje vou falar com você a nona mensagem desta série de mensagens, Construindo um Futuro com Deus. Nós estamos aqui construindo um futuro com Deus. Nós estamos aqui desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor. Nós estamos aqui a cada dia submetidos à vontade do Espírito Santo de Deus, submetidos à autoridade do Senhor e com Ele construindo um futuro que com certeza será um futuro melhor, um futuro abençoado, um futuro próspero, um futuro feliz. O texto que eu tenho utilizado tem sido o texto do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Pai, eu sei que o Senhor tem bons pensamentos a nosso respeito, e a Tua palavra diz que os Seus pensamentos, Senhor, são pensamentos de paz e não de mal. E eu oro neste momento, Deus, pedindo que estes pensamentos comecem agora a ocupar a nossa mente. Que a nossa mente agora, Senhor, se abra, Pai, para o agir do Teu Espírito, para a manifestação e o fluir da Tua graça. Pois nós queremos, Deus, compreender o que o Senhor falará aos nossos corações. Porque o meu desejo, o nosso desejo, Senhor, é construir um futuro com o Senhor. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus amados irmãos e irmãs, minha preciosa e amada família espiritual. Cristo vive em casa. Agora eu me dirijo ao povo de Deus. A Cristo vive em casa. Quando eu penso em construção, o pensamento que me ocorre é que a construção, a edificação de algo, de um edifício, é algo duradouro. Sabe que um edifício, um prédio, ele não é feito para durar 10, 20, 30, 40 anos. Quando se fala da construção de um edifício, se pensa em algo que vai durar no mínimo 100 anos. Famílias vão morar ali durante a vida toda. Quando se pensa num edifício, nós pensamos em algo que gerações vão criar memórias, gerações vão lembrar durante muitos anos, né, daquela edificação. Eu, a semana passada, sexta-feira agora, eu fui a São Paulo para buscar este equipamento e passei ali na região que morei, no Ipiranga, passei ali nas proximidades. E fiquei muito emocionado quando eu me vi ali, me deparei com aqueles edifícios, com aqueles prédios, que quando eu era garoto, eu andava por ali, e aqueles prédios, né, já existiam. Eu passei ali perto do Fura-Fila, e eu me recordei que eu era garoto, soltava pipa ali na Avenida Juntas Provisórias, perto da rua 1822, e eu soltava a pipa ali, e não existia nada daquilo, e agora tem toda. Eu vi o processo de construção, eu garoto, né? E eu vi tudo aquilo ser construído. E se construiu, e gerações vão vivenciar isso, assim como grandes obras, grandes viadutos, grandes edificações, né? Que alguém fez e com o passar dos anos, aquilo tudo está lá. Você sabe que ali na Moca, na região da Moca, aquele prédio da Antártica, da empresa, hoje não funciona mais nada ali, penso eu, mas aquele prédio tem 101 anos de idade. Eu era garoto, aquele prédio já existia, meu pai trabalhou na Antártida. Então, você veja aquele edifício Martinelli, em São Paulo, na região central de São Paulo, ele tem 97 anos, entre tantos outros edifícios e edificações espalhadas por todo o estado de São Paulo, o Brasil todo, né? Estou falando daqui da nossa região. Enfim, o que eu quero te dizer com isso? Que quando nós falamos de construir,
é algo que passa, transcende muitas vidas, muitos anos. Algumas coisas vão ser ad eterno por aqui, né, enquanto nós estivermos aqui. E o que isso tem a ver, bispo, conosco? Nós temos que construir um futuro dessa maneira. Um futuro com Deus de tal forma que mesmo quando eu e você não estivermos mais aqui, aquilo que nós construirmos vai ainda atravessar gerações. Você sabe que um dia nós não estaremos mais aqui, mas aquilo que nós temos construído, o nosso legado, não pode morrer conosco. O nosso legado tem que atravessar gerações e gerações. Lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 4, fala exatamente isso. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Pelo meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Nós não estamos conseguindo ainda colocar aqui o versículo, mas creio que para as próximas semanas já estaremos, tá bom? Estou lendo para você. Se você puder acompanhar com a sua Bíblia, senão você anota para ler depois. Mas a Bíblia diz, por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Ou seja, uma grande construção de uma vida, um legado de fé, atitudes, aquilo que nós construímos, não morre quando nós morremos. A Bíblia diz que o que Abel construiu, mesmo depois de morto, ainda fala. Então, nós estamos aqui para construir isso. É necessário, nesse processo de construção, nós entendermos que, como eu falei na semana passada, alguns materiais, né, madeira, feno e palha, nós não podemos mais utilizar. Nós temos que construir com ouro, prata e pedras preciosas. Nós temos que construir uma construção sólida, duradoura, algo que não vai simplesmente sucumbir ao fogo, a um momento de adversidade. Muito pelo contrário. Então, como que eu construo isso, bispo? Uma construção duradoura. A gente tem que entender que existem velhos hábitos que precisam ser removidos. Existem coisas que nós temos que ir tirando, sabe, das nossas vidas. Às vezes é um pecado oculto. Às vezes é sempre aquele pecado recorrente, você cai e volta, vai e volta, vai e volta. Sempre aquele mesmo pecado recorrente. Nós temos que romper com isso, igreja. Sabe, você precisa não permitir mais isso na sua vida, velhas manias, velhos hábitos, atitudes que você tem. Então, para construir algo duradouro, algo que você, mesmo quando não estiver mais aqui, você vai deixar um legado, é importante você refletir nisso. Paulo fala em 2 Coríntios, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Eu falei domingo passado, e também falei quarta-feira, de alguns aspectos que nós às vezes permitimos nas nossas vidas, como uma ação do inimigo, uma mentira do inimigo, penetrar na nossa mente, no nosso coração, ao ponto de nós pararmos a edificação e o nosso processo de construção da nossa vida com o Senhor. Então eu falei muito sobre isso na quarta-feira. Eu falei sobre o medo do fracasso. Algumas pessoas têm medo do fracasso, de fracassar, e por isso não fazem nada. Eu falei sobre o medo do julgamento, o medo de ser julgado, e as pessoas, sabe, têm medo da crítica e param a vida por conta disso. Falei do medo da rejeição, medo de ser rejeitado, ou porque já passou por uma rejeição, medo de passar por alguma coisa semelhante. E eu falei quarta-feira sobre o medo de mudança e disse que estaria hoje dando continuidade a este assunto. A minha live terça-feira é baseada no medo do fracasso, medo do julgamento e da crítica e medo da rejeição. Por que eu vou fazer uma live especial durante esses dias? Se o assunto não esgotar na terça, eu volto na próxima terça. Por quê? Porque muitas pessoas me procuraram falando, bispo, essa é a minha história. Assim, foi uma avalanche de mensagens com as pessoas dizendo acerca deste assunto, que eu precisava gastar um pouco mais de tempo, que eu precisava esgotar um pouco mais este assunto. Então, isso bateu forte ao meu coração, o Espírito
de Deus falou comigo para que eu pudesse então estar fazendo esta live terça-feira às 21 horas através do meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, passe a me seguir para que você tenha acesso a esta live, ok? E hoje, bispo, o que nós vamos aprender hoje? Eu quero falar com você um pouquinho sobre esta questão da mudança. Porque o medo da mudança, ele é algo realmente que pode ocorrer, né? Ou qualquer tipo de medo, medo simples, ele está associado à nossa vida humana. Todos nós temos um medo. O medo é um sistema de proteção. Você tem medo de pôr a mão no fogo, porque você vai se queimar. Então, o medo não é algo que, a pessoa, bispo, ela tem medo. Olha, o medo natural. O medo está associado ao instinto de sobrevivência, normal. Agora, o grande drama é quando você passa a desenvolver um medo excessivo, ao ponto deste medo excessivo paralisar a sua vida, ou gerar em você uma crise de síndrome do pânico, uma paralisação temporária das suas atividades, uma paralisação plena, total dos seus sonhos, dos seus projetos e da edificação da sua vida, da sua construção com o Senhor. Então, eu quero te dizer que nós, como filhos de Deus, precisamos nos atentarmos a essa questão do medo da mudança. Sabe, nós não temos que ter medo da mudança. A mudança não pode ser algo que gere um sistema de opressão no seu coração, sabe? Por que as pessoas têm medo de mudar? Parece recorrente, mas é interessante. As pessoas têm medo de mudança porque têm medo do fracasso. As pessoas têm medo de mudança porque têm medo do julgamento e da crítica. É interessante isso, é muito interessante. Agora, existem mudanças que são naturais. Como assim? Existem mudanças que fazem parte do avanço da sociedade. Eu vou te explicar daqui a pouco. Existem mudanças que chegam de forma brusca em nossas vidas de maneira inesperada. Também geram mudanças. Agora, existem mudanças que nós temos que provocar. Existe um tipo de atitude que eu e você precisamos ter para provocar mudança na nossa vida, ao nosso redor, né? E eu quero começar falando com você sobre mudança, que é uma mudança que faz parte, é natural, é uma mudança que faz parte da sociedade, do avanço tecnológico, faz parte do crescimento, do desenvolvimento social. Que mudança é essa, bispo, que faz parte do crescimento e do desenvolvimento social? É a mudança corriqueira. Por exemplo, quando eu era garoto, eu queria me comunicar com alguém, eu ia até um orelhão, levava ali uma ficha, se a ligação era normal dentro da cidade, uma ficha normal, colocava ali e ligava, porque eu não tinha telefone em casa. Quando nós queríamos fazer uma ligação para outras cidades, nós tínhamos a chamada ficha DDD, discagem à distância. E nós pegávamos aquela ficha e fazíamos o chamado interurbano, que era para outra cidade. Então essa era a tecnologia que nós nos dispunhamos na época. Ou você pegava uma carta, escrevia uma carta, colocava no correio, 3, 4, 5 dias, dependendo da região, 10 dias, a carta chegava, um mês depois chegava a resposta. Se a questão era um pouco mais urgente, nós mandávamos um telegrama, você ia no correio, você falava, a pessoa escrevia, e aquele telegrama você lacrava, e ele era enviado de forma urgente para a pessoa do outro lado. Ou, quando você fazia aquilo, não sei se o correio como atuava, né? Se ligava para a cidade, o correio daquela cidade, lá eles faziam a mesma anotação e entregava para a pessoa. Não sei te dizer, eu sei que o telegrama era mais ou menos assim. E depois veio a tecnologia chamada fax, uma revolução. Você mandava um documento aqui, ele aparecia na outra cidade para quem tinha um aparelho de fax. Depois evoluiu, né, um pouco mais e veio o e-mail. E nós digitávamos, mandávamos e-mail. E aí veio a tecnologia do celular, aquele celular antigo com uma bateria grande, e foi barateando, o telefone caiu em desuso. Hoje as pessoas já nem têm mais telefone fixo em casa.
O que eu quero te dizer com isso? Isso é o avanço tecnológico, é o avanço social, é um avanço que não dá para controlar. Hoje, se você não tem um smartphone, você não está conectado com o mundo. Hoje, se você criar uma resistência às redes sociais, você não consegue mais se comunicar, assistir um culto, porque o culto é uma rede social, o YouTube é uma rede social. Então, hoje, se nós não nos informarmos disso, se não buscarmos esta mudança, se não nos atentarmos a esta mudança, nós deixamos de nos comunicar, ou vamos pagar um preço alto, né? Porque, por exemplo, hoje, através de um telefone, um smartphone, você liga para outro país, em tempo real, qualquer lugar do mundo, zero custo. Basta você ter uma rede de internet na sua casa, Wi-Fi, um aparelho smartphone, e você faz contato, né, através de uma rede social com pessoas em qualquer lugar do mundo. Então isso aqui é o avanço tecnológico, é a mudança que foi imposta e é imposta sempre a mudança de avanço da sociedade. Não, isso aqui é algo que a gente não consegue conter. Não há como você conter essa mudança, ok? Agora, existe uma mudança também que ela vem de forma brusca, que a gente não tem como evitar. Existem coisas que acontecem que estão além da nossa capacidade, além da nossa força. Então, por exemplo, a morte. A morte é algo que não está no controle do homem. Não há como nós controlarmos a morte. Então, a morte ela vem de forma repentina, porque nós não sabemos o dia que nós vamos morrer. Então, de repente, acontece. E aí, junto com a morte, vem uma mudança brusca, porque tudo muda, né? E a Bíblia fala exatamente de um caso que aconteceu, uma mudança brusca por conta de uma morte, e que tudo parece que saiu do eixo. Olha que coisa interessante nós analisarmos. Rute 1, versículo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque. E sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilom. Efrates de Belém, de Judá, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Rute, e ficaram ali quase 10 anos. Depois de 10 anos, versículo 5 de Rute 1, morreram também ambos, Malom e Quiliom, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Aí você conhece essa passagem bíblica, né, tão interessante, que fala que nesse momento que Noemi se vê viúva e órfã, né, dos seus 2 filhos, a vida dela mudou totalmente. Ela começa a dizer: eu sou desaventurada, eu não tenho mais nada, eu não sei mais para onde vou. Mandou as noras embora, uma delas não foi. Ou seja, nós não temos controle sobre determinados acontecimentos. Nós não temos controle, por exemplo, sobre a Covid, que está aí fora acometendo tantas famílias, nós não temos controle sobre isso. É um vírus, é algo que contamina, uma bactéria, não sei, contamina as pessoas. Nós não temos controle. Então, às vezes, um desemprego é algo que você não tem como controlar. Chegou à sua vida. Às vezes, a pessoa que passa por um acidente, por uma situação inesperada, né? Às vezes, uma questão de saúde, a pessoa fica impossibilitada ali de trabalhar. Existem coisas que são mudanças que ocorrem de forma brusca e nós não temos capacidade de controlar aquela situação. Aconteceu, por exemplo, com Moisés. Moisés morreu. Josué assumiu o legado. É algo que não havia como ali controlar. Moisés havia morrido. Se nós pensarmos também, aconteceu com Davi. Saul morre, Davi assume a posição de rei. Então existem coisas que nós não temos como controlar. Então isso é uma mudança brusca, repentina, que pode acontecer a qualquer momento com qualquer pessoa, ok? Então, essas 2 mudanças é para você compreender e entender que elas acontecem. Agora, ainda que tudo mude ao nosso redor, é importante que você saiba, nada, mesmo diante de uma morte,
nada foge ao controle de Deus. Mesmo diante de uma pandemia, nada foge ao controle de Deus, ok? Quero abrir um parênteses aqui para falar uma coisa. Tem pessoas que agora estão preocupadas. Bispo, você viu que agora tem uma pessoa com a profecia do cavaleiro, do cavalo amarelo. Gente, olha, por favor, não fique preocupado com essas questões. Até porque há profetas no nosso ministério. Há homens e mulheres de Deus, profetas no nosso ministério. E se Deus quiser falar algo conosco, de fato, tenha certeza, Deus vai usar o altar do nosso ministério. Deus vai falar com você, vai testificar no seu coração. Agora, há muitas falácias por aí. Então não se perturbe, porque tem gente que fica preocupada, como é que vai ser, bispo, como é que, amado, vai ser, não vai ser nada, esquece tudo isso. Aquilo, se atente ao que Deus tem falado ao seu coração. Porque tem muitas pessoas dando profetadas por aí, que não levam a lugar algum, tá bom? Agora, o que eu quero hoje falar com você, nesse aspecto de mudança, é que existem mudanças que nós vamos ter que provocar. Diferente, né, do avanço da sociedade, diferente de algo inesperado, mas que mesmo que seja inesperado, Deus faz cooperar para o nosso bem. Existem algumas mudanças que só vão acontecer se nós provocarmos esta mudança. Se nós tivermos uma atitude, tomarmos uma decisão para que a mudança ocorra, para que a mudança aconteça. Amém? Então é importante você entender isso. Porque em alguns momentos nós vamos nos deparar com opositores de mudanças. Às vezes o maior empecilho, o maior opositor é você mesmo. Por conta, às vezes, de um preconceito contra algo. Às vezes a pessoa que mais se opõe é você, porque você tem uma linha de pensamento. Eu tenho falado muito aqui, eu sou muito tradicional. Os irmãos, às vezes, não são capazes de imaginar. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito das coisas daquele jeito. Sou um pouco sistemático com algumas coisas minhas, sabe? Eu tenho o meu jeito. E eu sou uma pessoa que, mesmo sendo assim, eu sou aberto à mudança. Então, quando nós começamos a mudar a igreja, há uns 3, 4 anos atrás, a iluminação, eu me abri. Eu tinha aqui, eu disse, um púlpito grande, enorme, que eu gostava dele, tinha até, disseram, não está legal, não fica bem. Eu me abri para a mudança. Nós estamos fazendo agora um investimento, né, em equipamento. Para esse equipamento funcionar bem, temos que melhorar aqui a ambiência, estamos melhorando. Então, eu mesmo, muitas vezes, sendo tradicional, eu me abro para a mudança. Por quê? Porque eu sei que as melhorias são necessárias. Porque se eu também não me abrir para isso, eu não vou ver aquilo que Deus quer fazer. Eu não vou desfrutar do novo de Deus na minha vida. Ok? Então, existem pessoas que são opositores de mudança. Então, você cria resistência, às vezes, por orgulho, por vaidade, porque não quer dar o braço a torcer, porque quer dizer que você que dá a última palavra, você que manda, e aí você não deixa a mudança, ou seja, o rio correr o seu fluxo, né? Seguir o seu fluxo, melhor dizendo. Agora, em outros casos, existem pessoas que querem colocar um cabresto em você. Existem pessoas que sabem que você tem potencial, e essas pessoas sabem que você tem talento e não querem que você siga, não vão querer que você avance, porque elas querem usurpar de você. Presta bastante atenção no que eu estou te dizendo. Existem mudanças que só vão ocorrer se você provocá-las. E existem pessoas que estão lutando contra você como um opositor para que você não faça nada, para que você não tome uma decisão, para que você não avance. Por que isso, bispo? Porque tem pessoas que se sentem mal em ver outros crescendo e elas não crescendo. Existem pessoas que se sentem mal, têm inveja, literalmente, de ver o seu avanço, o seu crescimento, o seu desenvolvimento, e elas, porque isso denuncia o processo de estagnação que elas vivem. E existem alguns opositores que não querem que você cresça, querem que você fique debaixo da barra, né, da saia, como se diz antigamente, que viva ali, sabe, à sombra desta pessoa, porque ela quer usurpar a sua capacidade, o seu talento.
Talvez você não imagine a capacidade e o talento que você tem, e você está sendo usurpado e você não provoca uma mudança. Eu vou te mostrar isso biblicamente, um homem que foi muito usurpado. Ele foi usurpado ao extremo, até um momento em que ele teve que provocar uma mudança, senão ele viveria à sombra, à margem, um cabresto, sabe, podando o seu crescimento, a sua grandeza, estava ali fadada ao fracasso, o seu destino de grandeza estava sendo enterrado, porque alguém estava usurpando dele, e ele um dia então teve que tomar o quê? Uma posição, ele teve que provocar, esta palavra é para você entender, ele teve que provocar a mudança. Então nós vamos aprender hoje a provocar mudanças, amém? Gênesis 31, versículo 6. Eu estou falando de quem? Estou falando de Jacó, porque a Bíblia fala um episódio muito interessante, eu quero ler aqui para você. Olha o que Jacó fala para suas esposas. Vós mesmas sabeis que com todo empenho tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me tem enganado, e por 10 vezes me mudou o salário. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Veja só, Labão era tio de Jacó. Labão era irmão da mãe de Jacó. E Jacó, quando chega ali e procura o seu tio e começa a contar as novidades, e ele fala que vai ficar ali trabalhando para o tio fala, não, o tio viu o potencial de Jacó e disse, não, trabalhando de graça, você quer trabalhar pelo quê? Eu vou te dar alguma coisa. Ele diz, olha, eu gostei muito da sua filha, Raquel, e eu gostaria de me casar com ela. Eu trabalho para você por 7 anos, se você me der ela como esposa. Ele disse, então trabalhe, eu te dou ela como esposa. 7 anos de trabalho, ele arma ali uma arapuca, e ele, ao invés de dar a Raquel, ele dá a Lia. E Jacó ali na tenda escura durante a noite, achando que está com Lia, quando ele amanhece, está tudo claro, ele diz, espera aí. E ele vai, Jacó, por que você fez isso comigo? E Jacó fala, como que eu lhe daria a minha filha caçula, e não te daria, sem antes casar a minha filha mais velha? E ele faz a proposta, se você trabalhar mais 7 anos, eu já agora, na próxima semana, te dou Raquel, mas você vai ter que trabalhar mais 7 anos. E então Jacó aceitou, porque ele amava a Raquel e ele fez isso. Você percebe? Ele foi usurpado ao extremo. E aí depois tem a história das vacas brancas, vacas pretas, vacas malhadas. E ele fala aqui, olha, por 10 vezes seu pai me muda o salário. Ele não cumpre a palavra, ele está me usurpando, ele está tirando proveito de mim. Quantas vezes você não percebe que a sua estagnação tem paralisado você com tanto potencial? Eu vejo agora através desta câmera de televisão, muitos rostos aqui, muitas pessoas me veem agora a minha imagem, Deus coloca agora nos meus pensamentos, muitas pessoas com um potencial gigantesco, e você sabe bem que Deus está falando com você, mas você vive à margem, você vive aí, sabe, à beira do caminho, porque você não provoca uma mudança na sua vida, você estagnou, você aceita essa vida que você está vivendo, você aceita isso como, sabe, eu estou na zona de conforto, que de conforto não tem nada. Zona de conforto, que de conforto não tem. Tem tristeza, tem dor, mas conforto mesmo não tem. Então você precisa provocar uma mudança. Então o que acontece com Jacó? Em Gênesis 31, 17, não está passando aqui por conta dessa mudança, eu já falei, né, que nós tivemos do equipamento, mas adquirindo a mesa, na próxima semana já vamos ter os versículos passando para você. Gênesis 31, 17 diz assim, então se levantou Jacó, e fazendo montar seus filhos e suas filhas em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens, que chegou a possuir, o gado de sua propriedade que acumulara em Padã Arã, para ir a Isaque seu pai à terra de Canaã. A Bíblia fala que ele pegou tudo que era dele,
uma certa noite, pegou tudo que era dele e foi embora para Canaã, onde estava o seu pai. Olha o versículo 19. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, desculpa, o versículo 20. E Jacó logrou a Labão, o arameu, não lhe dando a saber que fugia. Ele provocou uma mudança, ele não avisou nada para Labão. Ele simplesmente provocou uma mudança, ele provocou a mudança que ele precisava, ele fugiu. 21. E fugiu com tudo que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou rumo à montanha de Gileade. Olha, tem momentos na vida que você vai ter que tomar uma decisão. Você vai ter que fugir de algo. Você vai ter que avançar diante de alguma coisa. Você vai ter que provocar a sua mudança. Jacó cansou daquela vida. Ele cansou de ser enganado, de ser usurpado. Ele cansou daquela vida que ele estava vivendo. Se você está cansado de algumas coisas, seja no âmbito profissional, seja na sua postura, no seu comportamento, talvez você é alguém que tem aí um procedimento errado recorrente. Olha, você tem que fugir disso, provocar a mudança necessária para que você alcance os seus objetivos, para que aquilo que Deus tem preparado, ou seja, a edificação, a construção de uma vida com Deus, de fato aconteça. Eu quero que você, através desta câmera de TV, deste smartphone, desta televisão, deste tablet, deste computador, deste notebook, não sei. Eu quero que hoje você saia dessa zona de conforto. Que você provoque uma mudança a partir de hoje na sua vida. Que você não aceite mais a mesmice, a mediocridade, o sofrimento, a dor, a tristeza, como parte da sua vida. Provoque a mudança necessária, meu irmão, minha irmã, para você avançar. Para você construir algo duradouro. Para você vencer e crescer na vida. Existe mudança que é um avanço de sociedade. Não há como conter. Existe mudança que vem de forma brusca, não há como conter. Mas existe mudança que só vai acontecer se você provocar essa mudança. Você está disposto a provocar mudanças na sua vida? Olha, você tem que estar disposto e disposta. Estou olhando agora nos seus olhos. Eu sei que há muitas pessoas me assistindo agora. Estou olhando nos seus olhos e te dizendo, provoque a mudança que você precisa. Algumas pessoas reclamam demais, questionam demais, mas não tomam nenhuma decisão, não fazem nada para mudar. Quando a Bíblia fala que Jacó fugiu, ele provocou uma mudança. A minha pergunta para você hoje é, você está disposto a provocar mudança? Às vezes a mudança dói. Às vezes a mudança é algo muito desconhecido. A mudança é sair da zona de conforto, volto a dizer que de conforto não tem nada. Vou dizer para vocês uma coisa, eu sou um homem que eu nunca tive medo de mudança. Eu passei por várias transições da minha vida, eu nunca tive medo da mudança. Eu fui acometido por mudanças bruscas na minha vida e eu nunca tive medo da mudança, Deus faz cooperar. Existem mudanças que eu as provoquei. Sabe, existem coisas que hoje eu estou vivendo porque eu provoquei essa mudança. Tem uma irmã nossa, da nossa igreja de São Paulo, não sei se ela está nos assistindo agora, e ela colocou uma frase no Instagram dela, muito interessante, que ela diz assim, hoje você está vivendo aquilo que um dia você orou para ter. Eu disse, é verdade, eu pensei comigo, isso é fato. Olha, eu provoquei muitas mudanças através da minha oração. Hoje, muitas coisas que eu estou vivendo é porque eu provoquei mudança. Quantas vezes eu vim aqui e falei diante de uma câmera dizendo, me ajudem, nós vamos ter uma transmissão melhor. Olha, nós provocamos essa mudança, ela foi proposital para que você pudesse ter acesso a uma imagem de qualidade. Quantas vezes eu tenho estimulado as pessoas aqui a estudar, a mudar de vida, a sair da mesmice. Olha, você precisa hoje ativar dentro de você esta fé que está incubada para provocar mudança.
Algumas pessoas estão vivendo, sabe, no modo automático. Eu não faço mais nada, a vida é assim. Se me mandar fazer, eu faço. Se não me mandar... Amado, pelo amor de Deus. Você sabe que na obra de Deus tem pessoas assim? Se o bispo me mandar fazer, eu faço. Se não sei quem me pôr aonde eu vou. Meu amado, minha amada, que conversa é essa? Se você não provocar a mudança, se você não estiver disponível, se você não se lançar, não culpe as pessoas. Você não pode culpar uma liderança, não pode culpar ninguém, se você não tem provocado a mudança necessária para você crescer na vida, para você avançar. Tem pessoas que estão hoje estagnadas, paradas na vida. Tem pessoas que hoje não fazem mais nada, porque acham que já fizeram tudo. Isso é mediocridade, isso é mesmice. Bispo, sabe, eu já estou com o meu burrinho na sombra. Misericórdia, se você está com o seu burrinho na sombra, que Deus te tire desta terra. Se você acha que já fez tudo o que você tinha para fazer, amado, em nome de Jesus, que você seja promovido para a glória, porque lá é o teu lugar. Aqui na terra é o lugar de quem está disposto a provocar mudança todos os dias. No céu é a contemplação daquilo que você um dia já fez, é voltar para casa. Mas aqui, enquanto nós estivermos aqui, nós temos que provocar mudança. Você consegue entender o que o Espírito está dizendo? Porque senão você entra num comodismo, numa zona de conforto, sabe, eu não vou fazer mais nada, eu não estou mais nem aí, se der, deu, se não der, não deu. Misericórdia! A minha oração, em nome de Jesus, com todo carinho, é que Deus te promova. Porque se você acha que você está aqui para viver desta forma, Matos, não é vida. Nós estamos aqui, sabe, para fazer o quê? Para servir a Deus. Nós estamos aqui com um chamado para viver aquilo que Deus tem para cada um de nós, para sermos dispenseiros da multiforme sabedoria de Deus, para pregarmos a graça de Deus, para fazermos com que a graça chegue à vida de muitas e muitas e muitas pessoas. Você precisa provocar mudança. Sabe por que eu disse que a pessoa que mais luta contra a mudança é você mesmo? Porque às vezes você estacionou a sua vida e não quer fazer mais nada. Você acha que já fez tudo. Você acha que tudo que você tinha para fazer, você já fez. Vou dizer uma coisa para você. No dia que isso acontecer, Deus te leva embora. Acorda. Acorda. Porque no dia que você achar que você já fez tudo, Deus vai te levar embora. Tenha certeza disso, porque aqui não é lugar de quem já fez tudo. Lugar de quem já fez tudo é na glória. Moisés, quando fez o que tinha para fazer, foi promovido. Entre tantos outros mártires da história. Aqueles que estão aqui é porque estão fazendo alguma coisa. Então abra os seus olhos em nome de Jesus e provoque mudança. Você sabe que existem opositores que se levantam, mas o maior opositor às vezes é você mesmo. Eu queria encerrar nesses minutinhos finais que eu tenho, com Gênesis 12, versículo 1, diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão, a 75 anos de idade, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E Deus fala para ele, sabe o que Deus está falando para ele? Cara, provoca uma mudança na tua vida. Você está aí na sua zona de conforto, está aí com a sua parentela, provoca uma mudança. Eu vou mudar a história da humanidade. Eu vou fazer um povo surgir através do teu filho. Eu vou fazer algo sobrenatural acontecer. Está disposto a provocar mudança? Abraão teve que vencer o medo. Abraão teve que vencer o medo, assim como Jacó, seu neto, teve que vencer o medo e provocar mudança. Você sabe que Davi teve que vencer o medo para enfrentar Golias e provocar mudança. Você sabe que Sadraque, Mesaque e Abidnego teve que vencer o medo para gerar mudança. Sabe que Daniel teve que vencer ali a adversidade, a trama de Satanás, para produzir mudança. E quando ele provocou a mudança através da sua oração, e sendo jogado na cova com o leão, o nome de Deus foi honrado depois, porque o rei disse: em todos os lugares, em todas as províncias, cujo eu sou rei, o Deus de Daniel será o nosso Deus. Olha, ele provocou mudança.
A Bíblia fala que Abraão provocou mudança. Olha o que ele faz. Partiu, pois, Abraão, Gênesis 12, 4. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Abraão venceu o medo, saiu da zona de conforto. Volto a dizer que às vezes de conforto não tem nada, é só tristeza, decepção, mesmice. Tem gente que está morrendo em vida. Eu queria encerrar dizendo uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Algumas pessoas não estão se dando conta que estão se tornando pessoas nulas na vida familiar, na vida profissional, não tem mais prazer, não tem mais, parece que o trabalho é só para ganhar dinheiro e, sabe, eu vou ganhar meu dinheiro, vou lá, né, trabalhar para ganhar meu dinheiro, fazer o quê? Tem que ir, né, senão morro de fome. Tem gente que tudo que faz, quer fazer pelo lado mais fácil, quer fazer o mais prático, quer fazer o comum. Isso é mediocridade, amado. Entenda com amor e carinho. Provoque mudanças na sua vida, sejam pequenas, médias e grandes. Comece a provocar mudança. Vou dizer uma coisa para vocês. Sou humano, cheio de falha. Amado, eu sou, tenho muitas falhas, sou o menor de todos. Mas uma coisa eu vou dizer, eu não tenho medo de mudança. Eu não tenho medo de provocar mudança. Eu não tenho medo de mudar, eu não tenho medo de trabalhar, eu não tenho medo de me lançar. Eu poderia, se eu fosse acomodado, sabe onde eu estaria? Na João Batista Leal, em frente ao Croix, naquele salão que está vazio lá até hoje. Foi um monte de coisa e nada fica ali, está fechado de novo. Pagando um aluguel, desfrutando daquele lugarzinho e pronto. Eu poderia estar simplesmente nessa hora na minha casa fazendo uma live, ter gravado aqui para você, jogado um culto aqui e tudo bem. Mas sabe que eu sou uma pessoa que eu não tenho medo de trabalho. Eu não quero fazer o mais fácil, eu quero fazer aquilo que Deus me manda fazer. E cada dia eu quero ser mais útil para o Senhor. Porque eu sei que quando aqui acabar o que eu tenho para fazer, amado, eu não vou ficar mais aqui. Então não tenha medo de mudança em nome de Jesus. Provoque mudanças agora no seu casamento. Olha, você que está me assistindo agora, talvez seu casamento está indo para o buraco. Talvez tem coisa que te chateia e você não toca no assunto. Você faz vista grossa, você finge que não está vendo. Para! Provoca uma mudança no teu casamento. Tem coisa que não está legal, que não está boa. Você vai esperar teu casamento afundar? Você vai dormir, amado, toda noite, triste, chateado, desmotivado, porque você não provoca uma mudança? Quero dizer aos homens, aos maridos, você é o cabeça do seu lar. Até quando você vai permitir a sua casa em desordem? Até quando você vai permitir as coisas de forma insatisfatória, aceitando tudo? Em nome de Jesus, eu quero dizer a você, provoque a mudança que você precisa. Jacó fugiu. Quando eu li esse texto, gente, eu falei, Jacó fugiu. Ele fugiu daquela vida. Ele fugiu daquela mediocridade. Ele fugiu daquilo. Aquilo não era para ele, não. Bispo, como se vence o medo? Como se vence o medo da mudança? Amado, o medo da mudança, o início de vencer o medo da mudança é vencer o medo. Vença o medo. Como assim, bispo? 1 de João 4,18. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo não produz tormento. Ora, o medo produz tormento. Logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Como se vence o medo? Através de uma vida com Deus. Deus te capacita a provocar mudança. Se você acha que é Deus que está falando com você através da minha vida, comece a provocar uma mudança hoje. Hoje tem pessoas que têm um diploma universitário, porque através da palavra Deus provocou a mudança. Tem pessoas que perseguiram um crescimento profissional, tentaram 1, 2, 3, 20, 30, 40, 50, empreendeu em tudo quanto é coisa e foi, mas a palavra dizia não pare, não tenha medo, continua. A pessoa caía, a palavra diz, Deus é contigo, Deus te levanta, e ela foi, e hoje venceu. E mudou aquele cenário.
Quantas vezes alguém entra numa autoescola, é reprovado uma vez, é reprovado duas, é reprovado 10, é reprovado 50, vem para a igreja, eu vou rasgar, eu nunca mais vou. E a palavra diz, não desista, Deus é contigo. E a pessoa vai lá, e ela tenta, e a palavra estimula, e ela produz a mudança, ela provoca a mudança, e ela pega o seu documento, a sua habilitação. Quantas pessoas hoje estão vivendo algo que um dia sonhou, e acreditou, e a palavra estimulou através da palavra, a fé foi ativada e a pessoa produziu uma mudança. Agora, o que não pode é nós nos afastarmos do amor de Deus. Separado de Deus, você não vai provocar nada de bom, pelo contrário, você vai provocar a sua carne. Separado de Deus, a carne vai prevalecer. Separado de Deus, vai prevalecer a vontade da carne, os desejos da carne, o pecado, a mentira, o contentamento, e você vai ficar inerte e parado. Abraão não teve medo de vencer e de mudar. Amado, não deixe que o medo do desconhecido te afete. Se você tem medo de vencer, você nunca vai vencer. Mas se você se achegar a Deus com amor, se você abrir o seu coração para Deus, Deus vai te dar a vitória. Existem coisas que só vão mudar na sua vida se você provocar essa mudança. Amados, você pode ter tudo para construir uma casa, mas se você não colocar a mão na massa, nada vai acontecer. Você pode ter dons ministeriais, dons espirituais, você pode ter chamado de Deus, você pode ter cargo ministerial, você pode ter talento, você pode ter tudo, mas se você não provocar a mudança através de uma atitude, para nada serve. Se você não estiver disposto a agir, a fazer, nada vai acontecer. Você pode ser capacitado intelectualmente, você pode ter diploma universitário, você pode ter mestrado, doutorado, pós-graduação, você pode ter tudo na vida, tudo e mais um pouco. Mas se você não tiver coragem de usar isso a seu favor, nada vai acontecer. Você pode não ter nada disso, e se também você não tiver coragem, ousadia na fé para provocar mudança, nada vai acontecer. Bispo, o que significa isso? Significa que se você provocar mudança, Pedro, a bispa está te chamando. Se você provocar mudança, a mudança vai acontecer. É você. Diga, sou eu. Coloca aqui. Sou eu. Olha aqui a Grazi batendo palmas, a Ana Paula, o Vaguinho dizendo amém, eu creio. É isso aí. Olha só, um monte de gente aqui interagindo comigo. Ah, uau! Disse a Daiane. Uau! Ó, o Alexandre, pastor Alexandre Chabudé Moreira. Meu Deus! Pastor Alexandre, um abraço, meu irmão. Olha o Renato. Aleluia, bispo. Fazer o nosso melhor. É isso mesmo. Nós temos que provocar mudança. É isso aí, nós temos que provocar mudança. Quem mais? Olha, irmã Neide, é verdade, bispo. Olha, Georgia, Bible Journaling. Amém. É isso aí. Nós temos que provocar mudança. Nós temos que provocar mudança. É ou não é, Pedro? Estamos aqui provocando uma mudança grande, é ou não é verdade? Estamos aqui, não temos medo de provocar mudança, não. Temos medo, não. Nós nos lançamos diante do Senhor e acreditamos no agir e no poder. Alexandre, recebi aqui, vou orar pelo seu pai, Alexandre. Alexandre, você não tem medo de produzir mudança? Produza a mudança que você precisa. Tome uma atitude de fé. Se agarre ao Senhor. Não sabote o seu futuro por medo de mudança. Não sabote o seu futuro porque você está aí acuado e não quer provocar. Às vezes tem que pôr o dedo no vespeiro. Às vezes tem que colocar o dedo na ferida. Às vezes você tem que cutucar, sabe, a ferida para arrancar tudo aquilo ali, para cicatrizar. Às vezes você vai ter que marchar. Quando o povo de Israel estava ali, meu Deus, o que vai ser? O Senhor diz, diga ao meu povo que marche. E quando eles marcharam, eles produziram a mudança, o cenário mudou. Quando eles marcharam, a mudança aconteceu. Eu encerro dizendo a você, se achegue ao Senhor,
ouça o que Deus tem falado e haja. Haja. Haja na sua vida profissional, haja na sua vida sentimental, haja. E você vai ver o agir sobrenatural de Deus em sua vida, em nome de Jesus. Que assim seja, porque assim disse o Senhor, assim disse o Espírito da graça de Deus. Amém, amém e amém. Aleluia! Louvado seja Deus. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor aí da sua casa. Louvado seja Deus. Olha, eu tenho uma lista aqui de pessoas para orar. Eu vou orar por cada um de vocês nessa hora. Vou interceder. Vou colocar a vida de vocês diante do Senhor. Vamos provocar mudança. Vamos? Através da nossa oração. Mas eu creio no poder da oração. Eu creio que a oração provoca mudança. A oração produz mudança e nós vamos provocar essas mudanças. Olha, eu tenho aqui uma satisfação. O irmão Eduardo pede oração pelo Mateus e Fernando e por sua cunhada Neide, que está com dengue hemorrágica. Em nome de Jesus vai cessar isso. Mas, irmão Eduardo, eu estou com o meu coração muito alegre. Porque este senhor da nossa igreja de Santos, com a sua esposa Lídia, 22 anos, não é isso, bispo? Salvo engano, juntos, e ao ouvir a palavra, fizeram um acerto, se casaram esse final de semana no civil. Olha, ratificaram a bênção de Deus sobre a família deles, porque eles ouviram a voz de Deus. A irmã Lídia disse, eu quero tomar a ceia, eu quero ter comunhão. Sabe, isso é uma dignidade a mais a vida de vocês, uma dignidade maior. Louvado seja Deus. Vamos orar agora. Pai, eu quero neste momento te agradecer por esta palavra, e que nós, por intermédio desta palavra hoje, possamos provocar as mudanças necessárias. As mudanças que ocorrem de forma brusca, nós não temos como impedir. As mudanças sociais acontecem, sempre vão acontecer. Mas existem mudanças que nós vamos vivenciar, porque nós cremos no Senhor e na força do seu poder. Pai, nos ajuda nesta semana a provocarmos as mudanças que são necessárias na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, na nossa vida ministerial, em cada área das nossas vidas. Show! Espírito de estagnação. Show! Espírito de paralisação. Show! Espírito de mediocridade. Nós não recebemos isso em nossas vidas, em nome de Jesus. E provocamos agora, Pai, através da nossa confissão da fé, através da nossa oração, uma mudança no quadro clínico do Rui Alberto. Senhor, acometido por um câncer, mas nós cremos que o Senhor é poderoso para agir na vida do Rui Alberto. Por isso agora, nós ligamos aqui na terra e provocamos no céu um agir na vida do Rui. Pedimos também na vida da Angélica, internada, estado grave por Covid. Deus, o Senhor pode intervir na vida da Angélica, como o Senhor também pode intervir na vida do Gabriel, que está entubado, Pai, com Covid. Eu creio que o Senhor também pode intervir na vida da dona Laura, internada com suspeita de Covid. Deus, coloca a tua mão também sobre o Emerson Sobral, com problema de Covid. Deus, temos visto tantas pessoas sendo acometidas deste mal, mas nós não nos atemorizamos de más notícias e colocamos estas vidas diante do Senhor. E cremos no teu milagre, cremos no teu agir, cremos na cura, cremos na recuperação. Cremos, Deus, cremos também na vida do Rudinim, que teve um AVC, declaramos a recuperação dele completa. Pai, que toda suspeita de Covid da dona Laura caia por terra, e ainda que tenha sido confirmado, nós já cremos na restauração completa dela. Pedimos, ó Deus, pela Neide, cunhada do Eduardo, Pai, com dengue hemorrágica, Pai, que seja estancado toda hemorragia, que seja estancado todo o mal. Senhor Jesus, tudo aquilo que tem se levantado contra a vida desta família, que cesse agora em nome de Jesus. Eu creio no teu agir, eu creio no teu poder, eu creio no restabelecimento completo destas pessoas, de cada uma destas pessoas. Senhor, eu oro nesta hora pela Aline com esse processo na justiça. Eu sei que o Senhor é o reto juiz, aquele que julga retamente a nossa causa, aquele, Senhor Jesus, que vai adiante de nós, Senhor, destruindo todas as trancas de ferro, de bronze, endireitando os caminhos tortuosos. Dá vitória à tua filhinha, Pai,
Assim também eu oro para que o teu Espírito Santo Consolador esteja consolando o coração do pastor Júnior, pai da igreja Ascende, e toda a sua família, pelo falecimento do seu sobrinho de 1 ano, Deus. Oh, Pai, conforta o coração desta mãe, deste pai, desta tia, deste tio, de todos os familiares. Dá forças para que eles possam continuar seguindo com o Senhor. Que não seja diferente na vida do Hamilton e da sua família, pelo falecimento do seu genro. Tem ali, Pai, as suas netinhas, Pai, oh Deus, que ficaram, Pai, sem o Pai, mas acima de tudo que o Teu Espírito conforte, oh Deus, que o Seu Espírito fortaleça a vida do Hamilton, da sua filha. Deus, o Senhor é poderoso, coloca a Tua mão sobre cada uma destas pessoas. E aqueles, Pai, que não pediram oração, mas que precisam de um milagre, que precisam da sua ação, que precisam da tua intervenção. Deus, age em favor de cada uma destas pessoas. Eu coloco cada uma delas nas tuas mãos e te peço, cuida delas, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus é maravilhoso, amados. Deus